Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, Shalom, forte abraço para todos vocês, que o Eterno abençoe a todos. Quero agradecer de coração aí os novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos nas bênçãos do Criador. Obrigado pelo apoio, pelo incentivo, obrigado aí pelos comentários, viu? Comentários muito bons e estudos, né? Muita gente aí mandando estudos. Vamos pegar muitos estudos aí e colocar aqui nos vídeos, tá bom? Muito bom, aguardem que eu vou fazer lives, tá? Com alguns irmãos, pessoas muito boas, pastores, rabino, entendeu? E muita gente conhecedora da palavra. Inclusive, o primeiro que eu vou fazer vai ser o Fúvio, tá bom? O Fúvio tem muito conhecimento e vai compartilhar com nós aqui um pouquinho do seu conhecimento. Nós vamos aprender muito com ele, viu? É uma pessoa sensacional, de um conhecimento extremo. Vai trazer aqui grandes estudos para nós. Vamos aprender muito. O intuito nosso aqui é aprender e incentivar as pessoas a estudar. Entendeu? A estudar, porque estamos no final dos tempos e muitos oportunistas estão aí, inclusive usando a Bíblia, viu? Usando a Bíblia para enganar. A gente vê que o apóstolo Paulo já fala que naquele tempo já tinha gente assim. Então, imagina hoje, né? Existem os profissionais que andam com a Bíblia na mão e se aproveitam, muitas vezes, da inocência, da falta de conhecimento de algumas pessoas. Então, nós não podemos ficar parados. Você tem a Escritura na mão, leia, estude, tem dúvida, conversa com irmãos de confiança, né? Conversa, tira dúvida, olha, eu não estou entendendo essa parte. Procure aprender e, acima de tudo, não deixe de orar, tá bom? As coisas estão se agravando. Eu vou mostrar para você aqui. Nova ordem mundial. Quando você ouve falar da nova ordem mundial, vê um estudo tal, é horripilante realmente, é assustador. Mas nós não podemos ficar com medo, temos que nos exaltar, porque nossa redenção se aproxima. Agora, quando você vê autoridades falando sobre a nova ordem mundial, aí a coisa fica mais séria. Você fala, olha, tinha muita gente que dizia aí, ah não, isso é teoria de conspiração, não sei o quê. Não é não. E aqui eu vou mostrar para vocês hoje um arcebispo da Igreja Católica alertando o presidente da República. Ele tem muito acesso à Casa Branca, tem acesso ao presidente Donald Trump, né? Desculpe. E ele faz um alerta para o presidente com uma carta, ele mandou uma carta alertando o presidente. Cuidado, tudo o que está acontecendo é muito bem estruturado, armado, preparado para instalarem a nova ordem mundial. O passo principal, derrubar Donald Trump lá. E não pensa que com o Bolsonaro aqui é diferente, não. São grandes obstáculos para a nova ordem mundial ser instalada. Então, eles querem derrubar todos os jeitos. Por isso que nós estamos vendo aí tanta perseguição. Então tá aqui, olha. Preste atenção, assista até o final. É importantíssimo isso, importantíssimo. Carta aberta do arcebispo Carlos Maria Vigano, né? Acho que eu li certo. Ao presidente Donald Trump. Nos meses recentes temos testemunhado a formação de dois lados opostos que eu chamaria lados bíblicos. Eu não falo para vocês sempre, o mundo está se dividindo. Aqueles que são conservadoristas, né? Aqueles que estão lutando pela família, por Deus, pela Bíblia, pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, e tem aqueles que vêm com um novo sistema de governo, não, nova ordem, para ter uma religião só, já está cancelando todas. Já está tirando sua liberdade de escolha, sua liberdade de culto, sua liberdade de adoração. Ok? Preste atenção. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz constituem a parte mais evidente da humanidade, enquanto que os filhos das trevas representam uma absoluta minoria. E, no entanto, os primeiros são
objeto de uma espécie de discriminação que os coloca numa situação de inferioridade moral relativamente a seus adversários, que frequentemente mantêm posições estratégicas no governo, na política, na economia e na mídia, de um modo aparentemente inexplicável. Os bons são feitos reféns pelos maus e por aqueles que os ajudam, seja por interesse, seja por medo. Compreendeu? Essas coisas estão acontecendo. Presta atenção até o final para você ver só que coisa impressionante essa carta dele. É a carta dele. É o arcebispo falando. Estes dois lados, que têm uma natureza bíblica, seguem a nítida separação entre os filhos da mulher e os filhos da serpente. De um lado estão aqueles que, embora tenham 1000 defeitos e fraquezas, são motivados pelo desejo de fazer o bem, de ser honestos, de formar família, de se dedicar ao trabalho, de dar prosperidade à sua prática, de ajudar os necessitados e, obedecendo à lei de Deus, merecer o reino dos céus. Do outro lado, estão aqueles que servem a si próprios, que não detêm quaisquer princípios morais, que querem demolir a família, a nação, explorar os trabalhadores para tornarem-se indevidamente ricos, fomentar divisões internas e guerras e acumular poder e dinheiro. Para eles, a ilusão falaciosa do bem-estar temporal levará um dia, se eles não se arrependerem, ao terrível destino que os espera, bem longe de Deus, na danação eterna. Na sociedade, senhor presidente, lembre-se que é o arcebispo falando com o presidente na sua carta. Na sociedade, senhor presidente, estas duas realidades expostas coexistem como inimigos eternos. Sim, como Deus e Satanás são totalmente opostos, né? E parece que os filhos das trevas, que podemos facilmente identificar com o Deep State, a que Vossa Excelência, sabiamente se opõe e que está nestes dias em guerra feroz contra o Senhor, decidiram mostrar suas cartas, por assim dizer, revelando agora seus planos. Eles parecem estar tão certos de já ter tudo sob controle, que deixaram de lado a circunspecção que até agora tinha escondido, ao menos parcialmente, as verdadeiras intenções deles. As investigações em curso revelarão a verdadeira responsabilidade daqueles que manipularam a emergência da doença chinesa, não apenas na área da assistência médica, mas também na política, na economia e na mídia. Descobrimos provavelmente que nesta colossal operação de engenharia social, olha como é que eles chamam, engenharia social, essa manipulação, existem pessoas que decidiram o destino da humanidade, arrogando-se o direito de agir contra a vontade dos cidadãos e de seus representantes nos governos das nações. Descobrimos também que os tumultos destes dias, vocês estão vendo aí manifestações eu chamo sempre patifas, né, o cara que faz isso,
agridem as pessoas, quebram tudo, depredam, botam fogo, são patifes, né? Que estão fazendo isso, são dirigidos pelo espírito do mal, loucos, se entregam ao espírito demoníaco e vão praticar, tem prazer em praticar o que é ruim, né? Então olha aqui o que o arcebispo fala, descobriremos também que os tumultos destes dias foram provocados por aqueles que, vendo que a doença está inevitavelmente desaparecendo e que o alarme social da pandemia está minguando, tiveram necessariamente que provocar distúrbios sociais para que fossem seguidos de repressão que, embora legítima, pudesse ser condenada como agressão injustificada contra a população. Eles fazem toda essa manifestação violenta e depois dizem que estão sendo agredidos, se fazem de vítima, né? O mesmo está acontecendo na Europa, em perfeito sincronismo, Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil também, né? Está absolutamente claro que o uso de protestos de rua é instrumento para os propósitos daqueles que nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, né, gostariam de ver eleito alguém que incorpore os objetivos do Deep State, que eu vou falar já já o que é, e que expresse fielmente e convincentemente esses objetivos. Não será surpresa se dentro de poucos meses soubermos que, escondidos novamente por detrás desses atos de vandalismo, a violência, estão aqueles que esperam lucrar com a dissolução da ordem social para construir um mundo sem liberdade. Solve et coagula, eu não sei dizer o que significa isso, tá bom? Como ensina o provérbio maçônico, é um provérbio maçônico, só que eu não sei o que significa. Não deve ser muito bom. Embora possa parecer desconcertante, os alinhamentos opostos que descrevi também existem nos círculos religiosos. Existem pastores fiéis que cuidam do rebanho de Cristo, mas há também mercenários infiéis que procuram dispersar o rebanho e entregá-lo para que seja devorado por lobos vorazes. Não é surpreendente que estes mercenários sejam aliados dos filhos das trevas e odeiem os filhos da luz. Não tem casamento, né? Se acendeu a luz, as trevas dissipam, tá? Se desligar a luz, quem ocupa é as trevas. Não tem meio termo, né? Assim como existe um Deep State, existe também uma Deep Church. Church é igreja, ok? Então seria um governo de igreja, que trai os seus deveres e renega seus compromissos perante Deus. Assim, o inimigo invisível que os bons governantes combatem nos negócios públicos é também combatido pelos bons pastores e líderes religiosos na esfera eclesiástica. Trata-se de uma batalha espiritual, o que eu venho sempre falando. Tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo é uma batalha espiritual. Estamos sofrendo um ataque tremendo das forças espirituais da maldade. Por isso, a nossa maior força tem que ser exercida, que é a nossa fé, nossas orações e jejum. Estarmos unidos, não divididos pela bandeira religiosa. Entendeu? Isso é importante. Porque a melhor maneira de enfraquecer o inimigo é separá-lo, é dividi-lo. E é isso que o mal quer, nos dividir. Ok? Então trata-se de uma batalha espiritual, da qual eu falei,
em meu recente apelo publicado no dia 8 de maio. Pela primeira vez, os Estados Unidos têm em sua pessoa um presidente que corajosamente defende o direito à vida, que não tem vergonha de denunciar a perseguição aos cristãos ao redor do mundo, que fala de Jesus Cristo e do direito dos cidadãos à liberdade de culto, sua participação na Marcha pela Vida e, mais recentemente, sua proclamação do mês de abril como o mês nacional de prevenção do abuso infantil. São ações que confirmam de que lado Vossa Excelência deseja lutar. E quero crer que nós dois estejamos do mesmo lado nesta batalha, embora com armas diferentes. Por essa razão, acredito que o ataque a Vossa Excelência, que Vossa Excelência sofreu após sua visita ao Santuário Nacional de São João Paulo II, é parte da narrativa orquestrada pela mídia que não busca lutar contra o racismo e promover ordem social, mas agravar os ânimos. Não busca a justiça, mas legitimar a violência e o crime. Não deseja servir à verdade, mas favorecer uma facção política. E é desconcertante que haja bispos, como os que eu denunciei recentemente, que por suas palavras provam que estão alinhados com o lado oposto. Eles são subservientes do Deep State, ao globalismo, olha aí o globalismo, ao pensamento alinhado à nova ordem mundial. O arcebispo falando, a nova ordem mundial, que eles invocam com frequência cada vez maior, chamando-a de fraternidade universal. Viu como é que eles chamam a nova ordem mundial? Fraternidade universal, que nada tem de cristã, mas eles apresentam um novo sistema religioso, obviamente com um novo Deus, o falso Deus, né? Que nada tem de cristã, mas que evoca os ideais maçônicos daqueles que querem dominar o mundo, expulsando Deus dos tribunais, das escolas, das famílias e talvez até mesmo das próprias igrejas. O povo americano é maduro e entendeu agora o quanto a mídia tradicional não deseja disseminar a verdade, mas quer silenciá-la e distorcê-la, propagando a mentira que é útil para os objetos de seus senhores. No entanto, é importante que os bons, que são a maioria, despertem do seu marasmo e não aceitem serem enganados por uma minoria de pessoas desonestas com propósitos inconfessáveis. É necessário que os bons, os filhos da luz, somos nós, se unam e façam ouvir suas vozes, entendeu? É um líder religioso que está falando uma coisa importantíssima, importantíssimo isso. E que maneira mais eficiente existe de se fazer isso, senhor presidente, do que pela oração, pedindo ao Senhor para proteger Vossa Excelência, os Estados Unidos e toda a humanidade deste enorme ataque do inimigo. Olha que coisa grave, hein? Diante do poder da oração, as enganações dos filhos das trevas cairão, suas conspirações serão reveladas, suas traições serão desvendadas, seu poder assustador acabará em nada. Será revelado e mostrado ser o que é uma fraude infernal. O senhor presidente
Minhas orações estão continuamente voltadas à amada nação americana, porque ele mora nos Estados Unidos. Para onde tive o privilégio e a honra de ser enviado pelo Papa Bento XVI como núncio apostólico, nessa hora dramática e decisiva para toda a humanidade. Oro por Vossa Excelência e por todos aqueles que estão ao seu lado no governo dos Estados Unidos. Tenho certeza de que o povo americano se une a mim e a Vossa Excelência em oração ao Deus Todo-Poderoso, unido contra o inimigo invisível de toda a humanidade. Eu abençoo Vossa Excelência e a primeira-dama, a amada nação americana e todos os homens e mulheres de boa vontade em todo o mundo. O nome dele é Carlo Maria Vigano, arcebispo titular de Ulpiana, ex-núncio apostólico nos Estados Unidos da América. Observação, são denominados Deep State. Agora você vai saber o que é o Deep State. Governo profundo. Isso aí é o governo do anticristo se preparando. É um governo que está se sobrepondo sobre muitos governos que estão causando aí no mundo inteiro essas confusões todas. O Deep State é um governo negro, vamos dizer, um governo obscuro que está ali por trás, nos bastidores, mas que já controla grande parte do mundo. Então tá aí, são denominados Deep State, governo profundo, organizações militares, policiais, judiciárias, grupos políticos, etc., que trabalham secretamente para proteger interesses particulares e governar um país sem terem sido eleitas. Vocês estão entendendo? Eleição para eles pouco importa, eles vão continuar governando. Por isso Bolsonaro sofre todo esse massacre, minha gente, porque ele não faz parte do jogo. Ele não faz parte de toda essa artimanha. Eles querem instalar uma nova ordem mundial, um novo sistema de governo no mundo, com um governo único. Claro que Bolsonaro e Donald Trump são pedras fora do jogo, então precisa ser excluído. Por isso tem esses ataques contra o Trump, tem esses ataques contra o Bolsonaro, fazem de tudo até tentar matar. Então o que nós temos que fazer? Orar muito, clamar ao nosso Criador para nos livrar de tudo isso, porque estamos sofrendo, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Um ataque terrível, talvez nunca tenha havido um ataque tão grande das forças espirituais da maldade para destruir o nome de Deus na terra. Sabemos que isso não vai acontecer, não vão conseguir, mas está sofrendo esse ataque, para destruir a adoração ao nosso Criador, para destruir nossa esperança no futuro, na vida eterna. Previna-se, ore, clame ao Criador. Eu falo para vocês que a nova ordem está sendo instalada, eles estão instaurando a nova ordem, e o governo único basicamente já existe. Eles querem tirar os últimos obstáculos, por isso o mundo está se dividindo. Vai chegar o ponto em que o mundo vai estar totalmente dividido. E aí sim, os filhos da luz com os filhos das trevas. Vamos orar, vamos clamar que o Eterno nos abençoe, nos livre de todo esse mal e nos dê força para resistir tudo que vem pela frente, porque sabemos que coisas grandes, terríveis, virão pela frente. Após essa doença, algo muito grande irá acontecer no mundo. Temos que estar espiritualmente preparados. Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo e vamos orar e estudar. Shalom.